Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. Sociedades. Depois do almoço, convidei o Fatumbi para ser meu sócio na padaria. Ele adorou a ideia e disse que só precisava de um tempo para se organizar. Oficialmente, a padaria seria apenas do Alberto, o que tornava as coisas mais difíceis, quando fôssemos arrumar os papéis. Mas faríamos um contrato que me deixaria como detentora de 50% da sociedade. Era nessa parte, e sem o conhecimento do Alberto, que eu queria a sociedade com o Fatumbi. Não meio a meio, porque ele não entraria com dinheiro algum, mas 20% do que me caberia, em troca dos serviços que ele poderia nos prestar. Primeiro, ele achou que não seria justo, mas eu disse que a experiência dele com os números contava bastante, além da total confiança que eu tinha nele para lidar com o caixa enquanto eu me preocupava com a produção. O Alberto entraria apenas com a metade do dinheiro e com o nome, mesmo porque ele entendia do mercado de ferragens e, mesmo assim, muito pouco, pois já teria ido à falência se não fosse o sócio. Depois que estávamos morando juntos, percebi a falta de jeito e de interesse dele para lidar com negócios, e a negligência com o dinheiro. Mas era boa pessoa, além de bem relacionado, o que ajudava a fazer negócios. Só descobri os outros problemas mais tarde, ou tarde demais, talvez. Combinei com o Alberto de fazermos tudo certo, tudo no papel, que assim seria melhor para nós dois. No caso de rompermos a sociedade, cada um sabia melhor dos seus lucros ou prejuízos. Fomos até o escritório do Dr. José Manuel, o marido da Sinhazinha, que cuidou de toda a parte legal, e dias depois voltei lá sozinha para tratar do contrato particular e do trato com o Fatumbi. Inicialmente usamos o dinheiro do Alberto, que fiquei de repor quando houvesse a reunião de apuração de dividendos na confraria, onde meu dinheiro estava guardado e voltaria para mim com prejuízo se fosse tirado antes da hora. A Esméria achava tudo muito arriscado, mas disse que mais uma vez confiaria em mim, que sempre a surpreendia. Assim que compramos o terreno na Graça, o Sebastião, o Felipe e o Rafik construíram um casebre e se mudaram para lá, para dar mais agilidade à obra. Trabalharam sob a supervisão de um engenheiro, indicado do Dr. José Manuel, para que não tivéssemos nenhum problema com os fiscais do administrador. O terreno era pequeno, mas muito bem localizado, e tomando toda a frente que dava para o Largo da Graça e da sua igreja. Construímos a parte onde os fregueses seriam atendidos, com espaço para mesas e cadeiras, se decidíssemos servir refeições também. Havia ainda a cozinha muito bem instalada, com 2 grandes fornos, pia e bancadas de trabalho em toda a volta, além de armários fechados para guardar os produtos. Do lado de fora, logo à porta da cozinha, foi cavado um poço que, por sorte, deu água a poucos metros de profundidade. Nos fundos do terreno, em construção separada, foi feita uma casa de banho e necessidades, um cômodo para servir de escritório e outro cômodo grande para ser usado pelos funcionários. O Alberto concordou com a ideia de termos apenas funcionários pagos, e não escravos. Visitas. Em uma das visitas à obra, passei pelo solar da Sinhazinha, e ela estava deitada em um canapé, na sala, tendo ao lado o doutor José Manuel, que lia em voz alta. Estava novamente pejada e, ao contrário da primeira vez, não se sentia bem. Tinha vomitado muito, nada parava no estômago, e prometia mandar a Esméria vê-la no dia seguinte, pois devia conhecer alguma beberagem para acabar com aquilo. A Sinhazinha agradeceu, dizendo que realmente estava precisada e que, se eu quisesse, poderia mandar também o Banjocô. Ele e a Esméria ficariam com ela por um tempo. E o menino ia gostar da companhia da Carolina, que estava se sentindo muito sozinha desde que a mãe deixou de ter ânimo para brincar. Comentei que por mim estava tudo certo
que falaria com a Esméria e que o Banjocô provavelmente gostaria muito de ter com quem brincar. Ele, que também não convivia com outras crianças. O Dr. José Manuel ficou de mandar uma cadeirinha buscar os dois na tarde do dia seguinte, se não recebesse nenhum comunicado meu, dizendo o contrário. Ele estava lendo Camões, um livro que eu disse que também tinha, e que gostava particularmente de uns versos de determinada página, que já não me lembro mais qual era. Ele abriu na página, começou a ler e acompanhei em voz alta até o final. Quando ele fechou o livro e disse que estava admirado, que daquele momento em diante, mesmo uma coisa não tendo nenhuma relação com a outra, passava a acreditar no sucesso do meu negócio e faria tudo para ajudar. Eu disse que não contava com mais ajuda do que poderiam me dar seus conhecimentos profissionais, e também com a discrição quanto à sociedade com o Fatumbi. Apesar de um pouco alheia à conversa, a sinhazinha quis saber quem era o Alberto, e o marido dela perguntou se eu estava disposta a entretê-la enquanto ia até o escritório, onde tinha coisas a resolver. Eu me dispus a ficar até o fim da tarde, e ele saiu sem esperar o almoço, avisando que comeria na rua. Só eu almocei. A sinhazinha nem aguentou ficar na sala comigo, pois olhar para a comida já provocava vontade de vomitar, mesmo com o estômago vazio. A Carolina estava linda, andando por toda a casa e falando quase tudo. E mesmo mais nova, era muito parecida com a sinhazinha de que eu me lembrava quando cheguei à fazenda. Tinha o mesmo jeito de pegar nas bonecas, de falar e até de ficar parado olhando as coisas como se conversasse com elas. Percebi que a Carolina e o Banjocô iam se dar muito bem, e comentei com a senhorzinha que era muito estranho ver nossos filhos brincando juntos, como as mães já tinham feito. Ela demorou a responder, mas depois sorriu e disse que era melhor que fosse assim, pois eram tio e sobrinha. Eu não tinha pensado nisso, tentando esquecer que o Sr. José Carlos era o pai do Banjocô. Para mim, o meu filho não tinha pai, ou esse papel era desempenhado pelo homem que estivesse comigo. Tinha sido assim com o Francisco e estava sendo assim com o Alberto, embora ele nem olhasse direito para o menino. Aproveitei para contar a ela tudo sobre o Alberto, desde quando nos conhecemos até como estava sendo a vida no sítio. Ela pareceu recobrar um pouco as forças para prestar atenção à história, dizendo-se espantada e me desejando toda a felicidade do mundo. Não perguntou nada sobre os acontecimentos no solar, e eu imaginei que assim a nada tinha dito a ela. Era provável que tivesse vergonha. Mas perguntou se eu tinha conseguido comprar a minha carta e a do Banjocô, pois o marido tinha comentado sobre uma conversa que tive com ele no escritório, e respondi que sim, que éramos livres. Conversamos mais um tempo, até que ela foi vencida pelo cansaço e dormiu. Chamei a criada para que jogasse uma manta sobre suas pernas e fui embora. Assim que soube que a sinhazinha estava precisando de ajuda, a Esméria arrumou uma trouxa para ela e outra para o Banjocô. Partiram na liteira que apareceu para buscá-los na tarde do dia seguinte, mas voltaram 2 dias depois, porque o Banjocô, que tinha partido todo animado, estava dando muito trabalho preso nas cercanias da casa. Ele já estava acostumado ao terreno grande e à liberdade de andar o dia inteiro com o João Badu atrás dos animais. A Esméria chegou junto com a sinhazinha, que perguntou se poderia passar uma temporada comigo. Ela e a Carolina. Foi imensa a alegria que senti em poder recebê-las. A sinhazinha era uma pessoa simples, e apesar de criada no luxo da casa grande, de ter viajado pela Europa, de nunca ter passado necessidade, chegou elogiando o sítio, dizendo que ficava muito feliz em me ver tão bem instalada. A Esméria já tinha comentado que ela era assim por ter sido criada sem mãe, tendo mais contato com as pretas da casa, as únicas que lhe davam afeto, e que elas foram muito importantes para que a sinhazinha não fizesse diferença entre pretos e brancos, ou entre ricos e pobres. O Alberto ficou sem jeito nos primeiros dias, dizendo que as visitas tiravam nossa liberdade,
mas logo se acostumou com a sinhazinha e com o Dr. José Manuel, que aparecia todos os dias, no fim da tarde, para ver a filha e a esposa. Os dois eram portugueses e se entretinham em conversa saudosa sobre o país deixado para trás, dizendo que não se arrependiam, mas que isso não os impedia de sentir falta de algumas coisas. O doutor passou a dormir no sítio, e os dois iam e voltavam juntos da cidade. E o Alberto parecia feliz como nunca tinha sido até então. Sozinhos no quarto, e conversando depois de termos sido homem e mulher um para o outro, ele se demorava mais a me olhar e se dizia orgulhoso de mim, dos amigos que eu tinha, do que eu já tinha conseguido na vida, apesar de ainda estar com 20 anos incompletos. Acredito que aquela temporada da sinhazinha conosco foi muito importante para que ele começasse a me ver de um modo diferente, a perceber que eu poderia ser gostada, respeitada e admirada por outros brancos, apesar da minha cor. O padre Heinz não contava, com aquele jeito de tratar todos muito bem, jeito de verdadeiro soldado de Cristo. Mas a sinhazinha contava, ela que já tinha sido minha dona e que me tratava de igual para igual. E o marido dela contava mais ainda, advogado formado e patrício, que pedia minha opinião nas nossas conversas e me ouvia com mais interesse do que ouvia a própria esposa. Aproveitei a presença da sinhazinha para descansar, prevendo que teria muito trabalho quando a padaria fosse inaugurada, o que ainda levaria 2 ou 3 meses, pelo andamento das obras, que eu fiscalizava pelo menos 2 vezes por semana. O Sebastião e o engenheiro cuidavam de tudo, e o Alberto providenciava a compra dos materiais que eles pediam. O Tico e o Hilário continuavam a aparecer no sítio toda semana. A sinhazinha gostava muito da companhia deles, e passávamos boas horas relembrando a vida na fazenda e as nossas brincadeiras de criança. Lembrávamos da parte boa, da que ela tinha participado, porque os dois, sempre chamados de meninos porque a Esméria assim fazia, apesar de já estarem 2 enormes rapagões, nós 3 tínhamos outros tipos de lembranças, nem sempre alegres. Com os cuidados, os remédios e as refeições preparadas pela Esméria, a sinhazinha logo recobrou as cores, o ânimo e o apetite, e começou a engordar, denunciando que estava mesmo pejada. De início, o Banjocô tratava a Carolina como um bichinho, não sabendo o que fazer com ela, que não desgrudava dele, do mesmo jeito que ele fazia com o João Badu. Depois, ele a pegava pela mão e passeava pelo sítio, dizendo o nome dos bichos, das plantas e das frutas. O João Badu tinha paciência para tudo, para levá-los em passeios a cavalo, para contornar a encosta e ir até a praia, enquanto nós 3, eu, a sinhazinha e a Esméria, colocávamos cadeiras no alto do morro e ficávamos olhando as crianças correndo da água, sentadas na areia, desencavando porquinhos de Santo Antão, que é um tatuzinho. Às vezes, eu via sombras perto deles, sombras que se pareciam com a Taiô e com o Cocumo, e até mesmo com a minha mãe ou a minha avó. Eram presenças boas, como se quisessem dizer que eu não devia me preocupar, pois eles estavam sendo protegidos. Era tanta tranquilidade, a vida dando tão certo, com as coisas todas em seus lugares, que tudo aquilo que de vez em quando provocava em mim a sensação contrária, um sufocamento, uma angústia, como se eu soubesse que ainda seria cobrada por tanta felicidade. Mas a única cobrança era do Alberto, que, vendo a barriga da sinhazinha, perguntava por que, mesmo nos deitando todos os dias, eu não pegava filho. Eu dizia que era assim mesmo, que poderia acontecer a qualquer hora, mas sabia que ainda ia demorar. O Fatumbi apareceu certo dia com um convite para a festa do fim do Ramadã, mas não pude comparecer. Ele gostou de ver a sinhazinha, que se espantou ao perceber que era o seu antigo professor,
que ela imaginava tão diferente, muito mais bravo e sério. Ela ficou no sítio por mais de um mês e foi com grande pesar que voltou para casa, dizendo que apareceria sempre que eu a convidasse. Providências. Sentimos muita falta quando a sinhazinha foi embora, e a vida demorou um pouco para pegar novo ritmo, antes tão à mercê das horas. As obras na padaria atrasaram, porque estava difícil conseguir material de acabamento, e meu único trabalho continuou sendo o de fazer os cookies do Sr. Rui Pereira. Todo o dinheiro que eu ganhava era para comprar farinha e fermento, armazenados na despensa da casa. Certo dia, conversei com o Alberto e o convenci a dar a alforria a João Badu e a Zolá, que não sabiam como agradecer e não quiseram ir embora do sítio, porque não tinham para onde ir e porque gostavam de nós. Não se imaginavam levando vida melhor em outro lugar. Era isso mesmo que eu esperava, mas tinha que partir deles, e disse que só poderiam ficar se aceitassem receber salário, que nem quiseram determinar, comentando que qualquer remuneração seria bem-vinda. Procurei o Dr. José Manuel e pedi que entrasse em contato com a Sinhá, em São Sebastião do Rio de Janeiro, para ver como ficava a questão do dinheiro prometido ao Sebastião e à Esméria. O Tico e o Hilário também queriam mandar dinheiro para ela, pelas cartas compradas à prestação. Estavam se saindo muito bem nos negócios e não queriam que a liberdade deles fosse descontada dos prêmios dos velhos. A Esméria falava sempre que gostaria de ter notícias da Maria das Graças e da Antônia, de saber se a Antônia tinha encontrado a filha. Era bem possível que a Sinhá também quisesse saber notícias do Banjocô. Todas as vezes que eu pensava nela, tratava de desviar logo do assunto, para não julgar o que tinha sido feito, porque me lembrava do Francisco também. Querendo saber em que lugar das Minas Gerais ele estaria, tentada a pedir à Adeola que descobrisse com seus amigos, eu ficava me perguntando o que ele teria sentido ao se deitar com a Sinhá, mas não devia pensar nisso. O Alberto tinha que ser o único homem merecedor do meu interesse. Ao contrário do mês de novembro, dezembro foi atropelado pelos acontecimentos, como se nada quisesse ser deixado para acontecer no ano seguinte. Os materiais para terminar a padaria chegaram em um carregamento vindo de alguma província do sul, e o Sebastião sugeriu colocar mais trabalhadores para recuperar o tempo perdido. O Sr. Rui Pereira pediu encomendas extras de cookies, muito solicitados para as festas de fim de ano. A criada que eu tinha arranjado desapareceu sem notícias e a Zolá caiu doente. Com tantas outras coisas para fazer, eu não conseguia ajudar a Esméria a cuidar da casa. Nem ela dava conta sozinha. Procurei a Esmeralda na confraria e pedi que arrumasse outra criada, e acabei conseguindo uma Igbo liberta. A Aparecida preferiu ser chamada pelo nome africano, Nueca, ao ver que eu usava o meu. A Nueca não ficou nem 3 dias, pois quando foi contratada não entendeu que eu era mesmo a Sinhá e não aceitava trabalhar sob minhas ordens. Se era a Esméria quem mandava, ela até obedecia, talvez em consideração à idade, mas quando era comigo, fingia que não ouvia e insistia em levar as coisas do jeito dela, um serviço muito mal feito. Era porca e descuidada, e até me deu a impressão de quebrar algumas coisas de propósito. Depois de 4 dias, paguei 1 semana e mandei de volta para a cidade, e novamente fui atrás da Esmeralda, para encontrá-la toda atrapalhada, cuidando de 2 meninos que regulavam em idade com um banjocô, sendo que um deles, o mais novo, estava bastante doente. O problema deles era fraqueza, pois tinham sido achados sozinhos no mato. O mais velho disse que estavam com a mãe, que tinham perdido ao sair para procurar comida, e encontraram o corpo dela a uma certa distância, já começando a apodrecer. Os meninos também não teriam sobrevivido por muito tempo se não tivessem sido encontrados pelo amigo da Esmeralda, um negociante de tecidos que estava chegando de viagem, e viu os 2 encolhidos debaixo de uma árvore, chorando de medo e de fome.
Na hora, nem pensei direito. Só sei que tive muita pena daquelas crianças e achei que seriam muito boas companhias para o Banjoku, que se sentia sozinho depois da partida da Carolina. Perguntei a Esmeralda se ela me dava os dois para cuidar e ela respondeu que seria um grande alívio, pois não tinha condições de ficar com eles e não sabia de ninguém que tivesse. Aluguei uma cadeirinha, coloquei os meninos dentro e segui atrás junto com a Malena, a nova criada, uma crioula risonha e aparentando muito menos do que os 15 anos que ela dizia ter. A Esméria comentou que ela tinha o meu jeito quando eu tinha 15 anos, tempo que nem estava tão longe assim de ser contado só pelos dias, mas que parecia muito distante, levando-se em conta os acontecimentos. Na idade dela, eu já tinha o Banjoku e estava trabalhando na casa dos Clegg. Durante alguns dias, consegui esconder os meninos do Alberto, pois não sabia qual seria a reação dele se, até mesmo eu, depois de ter pensado melhor, achei que tinha cometido um grande desatino. Principalmente depois de ver que, alojados na casa da Zola e do João Badu, os dois não queriam outra vida a não ser comer e dormir. De vez em quando falavam na mãe, mas não choravam mais por causa dela. A Esméria disse que aquilo era passageiro, que eles logo estariam correndo pelo terreno, brincando com um Banjoku. E, para fortalecê-los logo, preparou uma mistura de araruta, tapioca, milho e farinha do reino. Enquanto eles se recuperavam, 2 pretos chamaram no portão do sítio querendo saber se havia algum trabalho que podiam fazer em troca de comida e de uma noite de pouso. Gostei do jeito deles e perguntei o que sabiam fazer. O mais alto, que parecia ter um certo comando sobre o outro, disse que era cozinheiro, que tinha trabalhado em restaurante, em terra e em navio, e que o amigo sabia fazer de tudo um pouco, sem função definida. Perguntei se eram libertos e ele disse que sim, que antes moravam em Santos, na província de São Paulo, e era de lá que tinham vindo. Mas foram roubados no navio em que viajaram em troca de serviço, e estavam sem nada, percorrendo os arredores de São Salvador à procura do que fazer, já que tinham receio de andar sem documentos pela capital. Não sei por que acreditei na história deles, que poderia muito bem ter sido inventada. Eles podiam estar fugindo de um senhor, ou mesmo da polícia por causa de algum crime, mas achei que eram sinceros e perguntei se podiam dar conta do trabalho de uma padaria. O cozinheiro disse que sim, que tinha experiência em fazer quase tudo, e o amigo podia ajudar na cozinha ou fazer a limpeza, ou mesmo atender em balcão, porque sabia fazer as contas. Resolvi dar abrigo aos 2, com planos de que ficassem no sítio, sendo testados, até as obras da padaria ficarem prontas. A casa da Zola e do João Badu estava cheia, com a Malena e os 2 meninos ocupando um dos quartos, e os 2 homens o outro. Os meninos não souberam dizer os nomes verdadeiros, e por um tempo foram chamados de Tição e Praga, como se denominaram. A Esméria ficou indignada e arrumou para eles nomes bonitos de apóstolos de Cristo, Tiago e Mateus. Dos 2 homens, o cozinheiro se chamava Jongo, um Jaga, e o outro, Crioulo, tinha o nome de Adriano. Depois da primeira noite que dormiram na casa, o João Badu me chamou em particular e disse que havia algo de muito estranho com eles, que fizeram muito barulho durante a noite, barulho estranho, que incomodou o sono de todos, principalmente o sono adoentado da Zola, mais leve que vento. Achei que podia ser implicância dele e perguntei a Malena se também tinha ouvido alguma coisa. Ela confirmou, mas não teve coragem de contar o que estava pensando. O Jongo pediu muitas desculpas e disse que podiam ir embora se eu quisesse, mas tinham ficado muito felizes por dormir em um lugar coberto e asseado, em esteira nova, e não acharam que as paredes fossem tão finas. Perguntei se dormiam mesmo juntos, e ele respondeu que sim, havia mais de 3 anos, e que se eu desse uma nova chance, prometiam não me incomodar. Sem saber o que fazer, pedi a opinião da Esméria, que me surpreendeu citando um ditado iorubá, do qual não me lembro as palavras corretas, mas elas diziam que nas coisas entre marido e mulher ninguém dá palpite.
entendi aquilo como se ela não pudesse julgar o tipo de relacionamento dos dois, nem ela, nem ninguém, e que eu não deveria mandá-los embora só por causa disso. Mas ela também comentou que havia alguma coisa estranha comigo, que ainda não sabia o que era, mas ia descobrir. Eu me lembrei da estranha sensação do peito apertado, de agonia, da moleza que às vezes me abatia, e tive medo de ficar doente. Como a Zola, que ninguém sabia o que tinha, mas que não conseguia se manter de pé. Resolvi nem pensar nisso e tocar a vida para frente, porque muitas coisas estavam esperando para acontecer. Primeiro, comentei com o Alberto sobre o Jongo e o Adriano, dizendo que talvez já tivesse conseguido 2 bons funcionários para a padaria, e estavam pensando em ficar com eles no sítio, para ver como se saíam no preparo de algumas receitas. Omiti a parte que não interessava, sobre os 2 serem gimbandas, porque os homens são piores que as mulheres para aceitar esses comportamentos. O Alberto achou que tudo bem, mas queria saber direito quem eram eles, pois muitos bandidos e assassinos andavam por aquela região e ele temia pela nossa segurança. Depois de conversar com eles e fazer as mesmas perguntas que eu tinha feito, recebendo as mesmas respostas com sinceridade e clareza, também achou que eram pessoas de confiança. Fiquei curiosa para ouvir a história do Jongo depois que o Alberto comentou que era difícil ver um Jaga em São Salvador, só mesmo saído de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E mesmo assim não era comum. Os Jagas já tinham parado de entrar no Brasil, pois os portugueses, por motivos que não se sabia direito, estavam preferindo os escravos da costa da Mina, de onde eu tinha saído. Eu quase nada sabia sobre a África, e muito menos conhecia as regiões, sendo que o lugar mais distante do qual tinha ouvido falar era Natitingou. Em relação às crianças, foi um pouco mais difícil, e percebi que apelar para os bons sentimentos dele não ia adiantar. A primeira coisa que ele falou foi que, de criança, enquanto não tivéssemos a nossa, já bastava o banjocu. Comentei então que os meninos podiam ser úteis. Sempre era bom poder contar com moleques para recados ou coisas desse tipo. Ele concordou em fazer um teste, mesmo porque não tinha coragem de mandar as crianças embora, doentes e sem terem onde ficar. Mas não era para eu mantê-las no sítio se arrumasse outra solução. Sobre a Malena, ele não falou nada. Viu a mocinha andando pela casa, nos seus afazeres, e sabia que era necessária. Além do mais, não tinha quem não gostasse dela, com um sorriso tão constante no rosto que às vezes até parecia boba.